Filipenses 2, versículo 5. Acabou sendo o pedido de oração, aí acaba sendo também um aviso. Mas, novamente, dia 25 de fevereiro, que é sem ser esse domingo agora, o próximo serão as nossas 12 horas de oração. E vai começar às 9 da manhã e concluir com o final do culto às 9 da noite. No domingo vou já estar alinhando, aí eu vou trazer com mais detalhe ainda, mas você já pode estar orando sobre aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então, dia 25 estaremos aqui juntos. Você já abriu aí a Bíblia em Filipenses 2, 5, amém? Alguém está chegando? Está chegando? Minha mãe falou misericórdia. Como que um filho não terá misericórdia da mãe, tá vendo? Eu vou contar um testemunho enquanto isso. Eu aprendi esse texto bíblico por causa da música do Fernandinho. Não sei para quem vai lembrar, aquela música Galileu. Ele canta e aí ele entra ministrando essa passagem. Aí eu lembro que eu estava, não sei, alguma praia ali por São Francisco, eu não sei qual era. E aí teve um momento que eu ficava decorando, ficava tentando falar, repetir essa parte que ele falava. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo achado em forma de Deus. Não... Aí eu ficava repetindo isso até lembrar essa passagem. Na época eu nem sabia por quê, eu só queria decorar o que o cara falava nessa parte da música, né? Gostava da música Galileu. Teve uma época que eu escutava muito Fernandinho, era só Fernandinho o tempo todo, tudo era Fernandinho. Aí eu gostava dessa música, não que eu não goste mais. Aí eu ficava com essa passagem na cabeça. E o que eu quero que a gente converse sobre é porque logo logo nós vamos voltar a algumas atividades padrão. Como assim atividades padrão? A gente teve por costume no final do ano passado ter uma série de estudos na quinta-feira. Então vamos voltar a ter série de estudo. Em breve vai retornar a escola bíblica dominical, já vai começar em março. Também vamos, então a gente vai voltando a algumas atividades, assim como nós vamos começar a ter novos focos, novas missões, novas coisas. Isso exige de nós um desafio para como nós vamos nos comportar e agir para que isso aconteça. Porque às vezes a gente lança objetivos, lança tarefas, lança algumas coisas que poderíamos fazer juntos. Mas sair de onde estamos para alcançar esses objetivos exige algo de nós. Então não adianta, por exemplo, a gente passar 6 meses trazendo novas metas, apontando para o futuro, para aquilo que nós podemos ser, se hoje nós não começarmos a nos preparar para dar esse passo. E aí, nesse texto nós temos uma forma de mudar, porque aí nós temos como exemplo Jesus. Então, vamos ler o texto? A Bíblia diz assim, ó: tenham, na minha versão, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Na versão que eu decorei, na época, era tem de vós o mesmo sentimento, mas é um detalhe importante essa diferença do versículo. E aí no versículo 6, a Bíblia diz: e mesmo existindo na forma de Deus, não levou isso em conta, ou não teve isso por usurpação. A Bíblia conta no versículo 7 que, pelo contrário, ele, sendo Deus, a si mesmo se esvaziou. E ao se esvaziar, ele assumiu a forma de servo, se tornando semelhante a nós, seres humanos. Ele, semelhante a nós como seres humanos, a si mesmo se humilhou, e ele se tornou obediente à morte, e morte de cruz. E é por isso que Deus o exaltou de sobremaneira, ou sobre todas as coisas, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos voltar no versículo 5. Por que eu queria dar uma ênfase nessa pequena diferença do versículo 5? Porque tem Bíblia que vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento, e tem versão que vai dizer: tende em vós o mesmo modo de pensar. Existe uma diferença entre sentimento e modo de pensar. Sentimento
nos leva a uma resposta que temos a alguma situação. Pensamento nos leva ao que está em nossa mente antes de uma situação. Sentimento, geralmente, nós anexamos a um reflexo. Ou seja, eu sinto a partir de uma resposta àquilo que alguém faz comigo. Não, eu gosto da minha mãe quando ela me faz bem. Então esse é um sentimento, tem uma condição. Só que o termo aqui, até mesmo no original, é pensamento, é entendimento. Tanto que na Bíblia, por exemplo, o próprio autor da carta, que é o Paulo, ele usa essa palavra como pensar na carta aos Romanos, no capítulo 12 lá. Então, quando ele usa sobre pensar, ele usa a mesma palavra. Por que isso é importante? Porque se eu pedisse a vocês um sentimento, eu teria alguns problemas. Quais problemas? O mundo não é muito legal com sentimentos toda vez. De vez em quando ele age contrário a sentimentos que nos agradam. Então se eu falasse, olha, sintam um amor em resposta a quando as pessoas te odiarem. Permitam responder com um coração cheio de sentimento de amor quando vier o ódio. Se isso não for intencional, às vezes nós vamos começar a não nos colocarmos à disposição. Eu preciso ter uma atitude, uma mente transformada, para que aquilo que eu penso se reflita naquilo que sou. Então, quando a Bíblia traz nesse versículo, tende o mesmo sentimento, ela parte do pressuposto que Jesus era capaz de, na sua mente, ter um pensamento sobre nós e sobre as circunstâncias que o fazia sentir. Então, Jesus não amava porque as circunstâncias eram favoráveis a ele amar. Jesus amava porque na mente dele, a identidade que ele dava a nós e as circunstâncias gerava amor. Então, amar como Jesus ama, ter compaixão como Jesus tem, ter um coração perdoador, ser obediente, não pode estar condicionado às circunstâncias. Tem que partir de nós. Então, Paulo, querendo isso dos discípulos, querendo isso da igreja, porque ele comenta nos versículos antes, ele usa um exemplo. Olha, vamos aprender com aquilo que Jesus pensou e sentiu. Vamos entender como ele se comportou. Quase que ele fala assim, qual é o pensamento de Cristo? O que eu posso fazer para pensar igual ele? Porque talvez essa será a grande chave para que venhamos alcançar algumas coisas. Então vamos analisar como é que foi essa trajetória, esse comportamento, aquilo que Jesus pensou para ele fazer algumas coisas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto, aí eu vou perguntar a vocês, olha, o que você acha que Jesus estava pensando ou sentindo quando aconteceu isso? Aí vocês respondem, combinado, sim ou não? O sim ou não responderam, mas aqui eu sei que vai, ó. Versículo 6, a Bíblia conta que Jesus, existindo na forma de Deus, não levou isso em conta. Como assim? Ele é Deus, mas não levou isso em conta quando pensou em vir ao mundo e morrer na cruz. O que vocês acham que Jesus estava pensando ou sentindo nesse momento? Ele pensava em quê? Em quem? Ele queria o quê? Ele sentia o quê para fazer isso? Entende? O que Jesus tinha no coração dele como pensamento e emoções, na sua opinião, ao ler o texto, que moveu Jesus, mesmo sendo Deus, não levar isso em conta. Humildade, o que mais? Amor dele por nós. Alguém falou por aqui assim, oi, pode falar, repete. Amor. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão, coragem. Coragem, vamos ver. O que mais? Compaixão. Obediência. Vamos pensar aqui então, vamos pensar em nós. Oi? Fidelidade. Vamos pensar aqui. Pensa na pessoa com o maior título que você possa imaginar. O título mais soberano, assim. Talvez você... geralmente, quando eu penso hoje, eu penso sempre no presidente dos Estados Unidos hoje. Só que aí, para ficar um pouco mais claro, eu penso num mundo onde existe só um rei. Tudo bem? Então, pensa o mundo onde tem um rei. Geralmente, filme que tem sempre aquele rei lá sentado no trono. Pensa nesse título.
tudo aquilo que o rei do mundo pede, as pessoas fazem, certo? Pelo sim da cabeça, certo. Então, a expectativa é que o rei fale e as coisas venham a acontecer. Ter um título, ter poder, significa estar acima, mandando. Ou seja, se acontece um problema no esgoto do reino, você não espera encontrar o rei lá. Você espera que o rei faça o quê? Peça para alguém ir lá. Porque o que a gente pensa? Não é digno do rei se sujeitar ao esgoto para resolver o problema. Porque na nossa cabeça nós atribuímos valor a coisas e pessoas através de títulos. Isso é natural. Por exemplo, se tiver qualquer pessoa enferma, qualquer um pode cuidar. Se for o filho do rei, tem que ser o quê? O melhor médico do reino. Porque, nesse caso, eu estou atribuindo pelo valor e pelo poder que essa pessoa tem. Então, se eu fosse olhar com a nossa mente esse texto, nós não teríamos condições de ler esse versículo. Porque aqui diz o oposto. É mandado, é ordenado que tenhamos o mesmo modo de pensar e sentir de Jesus, que, sendo Deus, e Deus é o título, vamos dizer assim, de maior poder existente. Não tem nada acima de Deus. E isso não é só para nós que somos cristãos. Qualquer religião, não existe algo além do Deus. Então, ser Deus é sentar no alto e sublime trono. E a Bíblia deixa isso muito claro. Que a glória, o poder, a majestade, a natureza, de texto falando sobre isso, nós estamos fartos. A Bíblia deixa claro que ser Deus é estar sobre todas as coisas. E Jesus, sendo Deus, não levou isso em conta. Então, a grande característica que ele tem aqui é, ele olhou para nós e ele vendo que talvez a obra que deveria ser feita em nós, o sacrifício que ele faria, não seria digno de Deus, não seria digno do Todo-Poderoso, mas apesar de não ser da dignidade daquilo que ele é, ele fez. E aí retrata humildade, retrata compaixão, mas retrata a perspectiva de misericórdia. Então, vocês estão certos, né? Mas o que isso muda para a gente, pastor? Quantas vezes nós não sentamos em títulos ou em lugares que nós achamos que nós devemos estar, ao invés de pensar sobre o que deve ser feito? Porque se num reino tivesse um problema de esgoto e todo mundo pudesse resolver, está ótimo. E se somente o rei pudesse resolver? Um rei bom resolveria o problema do esgoto. Um rei mau sentaria no trono e perderia o reino, porque ele não abriria a mão daquilo que ele é. Entende que nessa obra, a salvação da humanidade, morrer na cruz, só Jesus podia. Ninguém mais podia. Só que Jesus, ele não tinha que fazer isso por uma obrigação, por um pecado, porque ele não teve pecado, por culpa, porque ele não teve culpa, nem mesmo como se fosse algo imputado sobre ele, como se ele devesse algo a nós. Jesus escolheu fazer, apesar de não ser uma obrigação, porque ele pecou ou errou. Ele fez por pura e simples graça. Ou seja, olha que loucura, mesmo ele sendo Deus, ele não levou isso em conta quando ele morreu por nós para nos dar salvação. Aí eu trago para a gente, algumas coisas exigem que a gente não leve em conta quem somos. Porque quem somos está cheio de várias coisas. Eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Se eu levar em conta que eu sou o pastor, eu posso cair na soberba e no orgulho de achar que existem coisas que eu tenho que fazer somente por ser um pastor e não ser mais igreja e filho de Deus. E aí você vai conhecer pessoas que perdem o coração pelo título, pela liderança, pelo ministério. Eles são consumidos como se tivessem um trono, sendo que aquele que estava no trono saiu do trono.
Existem pessoas que, para serem alcançadas por nós, igreja, nós teremos que deixar o nosso orgulho, teremos que deixar o nosso título, teremos que abrir mão de mais uma vez estar certo ou errado, para ir atrás daquele que os outros desistiram. Existem obras e coisas que acontecerão na igreja que você vai ter que abrir mão do espaço de poder que você pensa conquistar, porque não é sobre ter poder para fazer, mas é um movimento de graça. Tem pessoas que estavam no nosso convívio, que agora estão se perdendo, e talvez a gente não foi atrás, porque nós estamos sentados no lugar onde sempre estivemos. Existem vizinhos que ainda não foram alcançados, porque nós sentamos no lugar onde sempre estivemos. Existem ministérios e lugares para serem alcançados, que se eu não mudar a minha ótica para aquilo que tem que ser feito, ao invés de quem eu sou para fazer, nós não alcançaremos. Eu não falo isso como se o ministério fosse maior ou menor, como se o ministério que cada um de vocês exerce fosse maior ou menor, mas Jesus não levou em conta ser Deus para morrer na cruz. Então nós não podemos levar em conta um cargo, um título, aquilo que somos, como se a obra que tem que ser feita não fosse digna de nossas mãos. Então existem pessoas, e isso não é somente, claro, sobre abraçar um visitante que possa vir da rua. Isso é talvez sobre pensar em compartilhar coisas ainda mais íntimas, ainda mais preciosas. Compartilhar o nosso tempo, compartilhar o seu ouvido, compartilhar o nosso final de semana, compartilhar o almoço, compartilhar a sua razão. Se tem alguém que podia olhar lá de cima, olhar e falar assim, ah lá, eu tinha razão, eles iam nos abandonar, era Jesus. Mas ele morreu por nós. Então ele foi cheio de humildade, compaixão, amor, teve coragem de abrir mão daquilo que ele tem, de todo o poder que ele tinha, e vir até nós. Mas o texto continua. Pelo contrário, ele se esvaziou, versículo 7. Pergunta que eu faço. Quando a Bíblia diz assim, Paulo fala, olha, Jesus se esvaziou. Do que você acha que Jesus se esvaziou para descer? Pode falar, se estiver errado, eu nem vou falar, está errado não, eu só vou ouvir e vou comentar, mas está aqui escrito, Jesus se esvaziou, como se ele fosse um balão, ele desinflou de alguma coisa, do quê? O que Jesus se esvaziou para estar entre nós? Para morrer na cruz. Os atributos divinos como rei, como Deus, eu falo perguntando para mais gente falar, não é que eu estou achando que está errado não. O que vocês acham? Dele mesmo? O que mais? Da glória dele? A glória ecoou assim, da glória, todo mundo glória. Uma coisa está totalmente atrelada à outra. Eu brinco, não sei se eu já comentei aqui, é que quando eu leio esse texto, eu imagino muito a glória de Deus como um casaco de pele. Agora é momento loucura, tá? Imaginação do pastor. Então eu penso que a glória de Deus é quase que um casaco muito grosso e pesado, de um brilho ou de uma luz como o próprio sol, e que ao olhar para essa camada ao redor de Jesus, você consegue ver uma glória inimaginável. A reação de quem contempla a glória de Jesus é naturalmente ser impactado a ponto de se colocar aos pés dele. A Bíblia fala sobre Isaías reagindo assim, a Bíblia fala sobre João chorando quando olhou os céus, a Bíblia fala, por exemplo, sobre um medo de Moisés com a sarça pegando fogo, a Bíblia fala do povo de Israel, que quando a glória de Deus entrou no templo, todo mundo se colocou ao chão. Então é uma presença muito poderosa, é algo muito grandioso. Então, seria talvez complicado para nós estarmos tão perto naquele momento de um Jesus que viesse com esse casaco, pensar com toda essa glória Jesus lavando os pés dos discípulos. Queridos, a Bíblia fala sobre ele se tornando semelhante à figura humana. Esse termo esvaziar é até usado na teologia. O termo mesmo é que é a quinose, se não me engano o termo certo é quinose, o esvaziar de Jesus. Isso significa que ele abriu mão para estar conosco. Abrir mão é uma característica de Cristo que falta.
Abrir mão significa que nem tudo estará conosco. Eu preciso deixar coisas para trás. Eu preciso sair desse invólucro. E eu preciso me tornar semelhante. Qual é o grande ponto, querido? É que muitas vezes a nossa jornada como igreja, a nossa forma de se relacionar, e isso eu não falo para A ou B, eu não falo sobre cura. Eu estou agora trazendo um olhar das pessoas que de fora olham para a igreja, tudo bem? Elas olham de fora como se nós andássemos com um casaco de pele resplandecente, cheio de luz, que afasta e segrega. E não uma capacidade de abraçar e amar perto. Se talvez você tiver a oportunidade de conversar com 10 pessoas que não conhecem Jesus, ou melhor, que não são cristãos, e perguntar o que você acha do pessoal da igreja. Talvez eles vão dizer, olha, são pessoas boas, mas muitos vão dizer, são snobs, nariz em pé, se acham os melhores, estão distantes, sempre julgando. Se você for reparar, talvez o maior pecado evidente daquele que é cristão é julgamento. Ou seja, a pessoa se converteu, aceitou Jesus. Qual geralmente é o pecado que ela mais comete? Julgamento. Sentença daquilo que não é dela. A gente conversou sobre isso na série do Sermão do Monte, sobre o espaço de julgamento ser de Deus e não nosso. Mas essa perspectiva de juízo está na nossa boca o tempo todo. Então nós temos atitudes que refletem afastamento. Como se nós vestíssemos essa glória na perspectiva de afastar. Eu sei que é difícil viver como quem é luz para afastar o pecado, mas também que ama o próximo como a ti mesmo. A linha é muito tênue entre estar perto de alguém para que Jesus o alcance sem abrir mão ou sem ceder à influência do pecado. Mas muitas vezes a nossa escolha é não se esvaziar, pelo contrário, se encher e afastar. E isso significa que muitas vezes teremos dificuldade de fazer discípulos, teremos dificuldade de alcançar pessoas no nosso trabalho, onde nós nos divertimos, os vizinhos, os amigos e familiares. Por que vamos ter essa dificuldade? Porque sem querer, nós usamos um comportamento de que afasta. E Jesus se tornou semelhante a nós, se esvaziando. Entende? Pergunta para você falar sim ou não. Essa não tem segunda pergunta, é de primeira. Porque a pergunta é, Jesus deixou de ser Jesus, mesmo depois de se esvaziar, sim ou não? Ele deixou de ser Deus? A Bíblia diz que ele se esvaziou, se tornou semelhante à figura humana, que ele se humilhou, versículo 8, se tornou obediente à morte. Então ele passou por algo que Deus, se não se esvaziasse, não passaria. Ele assumiu isso sobre si, ele morreu na cruz, ele sentiu fome, sede, cansaço, tristeza, ele padeceu, ele levou sobre si as nossas dores, ele sabe exatamente na pele o que é ser como a gente, ele morreu, morte maldita, levando todos os nossos pecados, sendo ele Deus. Tudo porque nos amava a ponto de sacrificar a si mesmo por nós. Isso significa que Jesus, ele simboliza uma forma de pensar que se aproxima das pessoas. A pergunta é, o que tem custado tanto a nós que a gente não abre mão para se aproximar de pessoas? É lindo quando acontece o contrário. Ou seja, quando as pessoas se aproximam de nós, quando nós estamos no lugar onde nós estamos, fazendo o que for, e as pessoas vêm até nós. Mas e o contrário? Porque a Bíblia diz sobre um sentimento que moveu Jesus até nós. Será que é a forma de falar, é como a gente expressa, é como a gente louva, é como a gente glorifica? O que a gente tem que ajustar, sabe? Porque é difícil, eu não estou falando que isso é uma tarefa simples. Para mim, às vezes, quando as pessoas descobrem, por exemplo, que eu sou pastor, puxa, as pessoas quase que se consertam assim na hora. Para. Tipo assim, eu não posso falar algumas coisas aqui porque... Mas como que estamos em relação à aproximação? É curioso porque a Bíblia deixa claro, então, que você não perde quem você é por estar perto de outro que é diferente de você.
Você não deixa de ser cristão, de ser luz, de ser santo, por se aproximar daqueles que estão em trevas, aqueles que estão padecendo no pecado, aqueles que estão indo pelo inferno. Pelo contrário, é esperado que sejamos perto deles. Então vão ter missões, uma que está no sonho do nosso coração aqui, o Charles vai confirmar, falar, opa, vai vir, que é fazer um café da manhã para a comunidade. E quem vai vir? Não importa quem vai vir. Vai ser amado de todas as formas. Nós vamos servir o café como eu gostaria de ser servido. Nós vamos cortar o pão da melhor forma possível. Nós vamos para as ruas. E às vezes a gente não vê valor a isso, só que isso aproxima. Esvaziar a si mesmo. E talvez o esvaziar a si mesmo é um dia sair do prédio. Talvez esvaziar a si mesmo é um dia cantar a música que, eu não gosto dessa música. A gente sempre canta essa música quando vai na rua, mas não é sobre nós. Esvaziar a si mesmo. Pensar assim. Pensar no outro. Jesus disse que 2 mandamentos dependem de todas as coisas. Amar a Deus acima e o próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente está se colocando no meio termo. Talvez ame o Senhor acima, mas o próximo, calma aí. Isso tem que mudar em nós. E eu não, lembrando, não estou falando sobre a cura, não estou falando diretamente a ninguém, eu falo no geral. Esse é o nosso crescimento. Tornando-se obediente à morte, morte de cruz. Uma morte que a Bíblia diz que é maldita. Maldito aquele que é preso e morto no madeiro. Uma morte que não era dele. Uma morte que Jesus não merecia, uma morte que não era justa ser dele, uma morte que nem mesmo os homens que o sentenciaram concordaram, a ponto do homem falar assim, lavo as minhas mãos, eu não quero ter nenhuma referência nisso aqui, porque o sangue desse homem não está nas minhas mãos. O mesmo povo que disse, Hosana, Hosana, salvação que vem do alto, é Jesus que entrava em Jerusalém, é o povo que diz, crucificam. E Jesus não merecia nada disso. Ele fez sem merecer. Querido, eu sei que você não merece algumas respostas que você escuta. Eu sei que você não merece alguns juízos que você recebe. Você não merece algumas identidades que são dadas a você. Tem vezes que você escuta que você é bobo, ultrapassado, careta, idiota. Você não merece isso. Tem pessoas que estão deixando de falar com você porque acham você careta. Não querem estar perto de você porque você não tem os mesmos costumes. Tem gente que não quer mais fazer negócios, que não quer comprar onde você trabalha. Tem gente que não quer estar perto. Tem gente que até tem inveja, tem gente que queria ser você, tem gente que quer destruir você, tem gente que quer acabar com você, tem gente que te acha inimigo, sendo que você sempre foi amigo. Eu sei que existem coisas que você pode estar carregando por palavras e sentimentos que não fazem sentido com você. Mas Jesus levou ainda mais numa morte que não era dele. Será que é um desafio tão grande pedir para que você venha a pensar e a sentir igual Jesus, que não merecia aquela morte, mas aceitou esse fardo? Será que não é o momento de, como igreja, nos empoderarmos em Cristo, nos empoderarmos entre nós e realmente assumir uma posição de batalha lá fora? Será que a gente vai esperar as escolas colapsarem, as ruas colapsarem, a nossa vizinhança colapsar? Será que realmente a música mais alta vai ser sempre a música do vizinho? Será que a gente vai parar? Nós vamos simplesmente abrir mão porque talvez isso não é um peso que devemos levar? Ou é a hora de nos fortalecermos e assumirmos uma frente de batalha e ouvir e levar algumas coisas que nós podemos não merecer, mas é necessário que venhamos a levar sobre nós, porque nós podemos depois depositar em Cristo. Um pensamento daquele que está disposto a morrer, e eu não falo sobre perder a vida literalmente, mas perder um pouco talvez de credibilidade, de seguidores do Instagram, de status perante os homens, para que Jesus venha a crescer. Qual é o tipo de morte que Jesus nos chama? Quando Paulo fala, olha, tende o mesmo sentimento. O que tem que morrer em nós? Quais são os hábitos, características, formas de pensar, formas de olhar para as coisas? O que a gente tem que mudar? Nós temos que pensar sobre isso para nós crescermos. Porque se não morrer algo em nós, não tem chance de ressurreição, querido.
O novo homem só nasce onde o velho homem morreu. O Espírito Santo de Deus é chamado como Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E esse é o mesmo Espírito que age em nós. Significa que o Espírito Santo ressuscita coisas. Nós cremos que Jesus é ressurreição e vida. Ou seja, tem coisas que têm que morrer. Existem atitudes que têm que morrer, pensamentos que têm que morrer, sentimentos que têm que morrer. A começar em mim. Nós temos que mudar a forma de pensar algumas coisas. Caso contrário, não haverá espaço para Jesus operar aquilo que Ele sempre faz. E é sempre surpreendente quando alguém ressuscita da morte. Até as pessoas que mais criam que Lázaro poderia ser ressurreto, até o cara que moveu a pedra para Lázaro sair, até você que já leu esse texto, quando você lê de novo, que Jesus chamou Lázaro e ele ressuscitou, você fica, opa, eu me arrepio de lembrar, e você já sabe que isso acontece. Eu me lembro quando eu estava passando o trailer do The Chosen aqui no Natal, e aí a cena do ápice do trailer é Jesus falando, Lázaro saia, aí sai um homem moribundo assim, aí a gente gritou, glória a Deus. Nós comemoramos quando Jesus ressuscita algo. Isso significa que se nós não abrirmos mão, para que isso morra, não haverá espaço de poder de ressurreição. O que nós temos que abrir mão hoje? Entregar. Paulo abriu mão de tanta coisa. E é interessante porque esse processo de Jesus, isso que Jesus fez, isso mudou toda a perspectiva. Porque a Bíblia fala que ele se entregou, que ele se esvaziou, que ele não levou em conta os status dele, que ele era Deus, tudo isso. E aí tem uma consequência, versículo 9. O nome dele foi exaltado sobre todo o nome. O nome de Jesus é agora o nome que tudo aquilo vai se dobrar. E agora ele é reconhecido como Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, quando nós nos esvaziarmos, quando nós pensarmos e sentirmos como Jesus, quem será exaltado é Deus e não será sobre nós. O nome que será sobre todos os nomes será o nome de Jesus e não o nosso. As pessoas vão se dobrar ao poder e efeito de Jesus e não a nós. Demônios serão expulsos não porque nós chegamos, mas porque o Espírito Santo de Deus chegou. Nós faremos diferença na terra, no céu e aonde estiver, não por nós, mas porque pensamos e sentimos como Jesus, e aí Ele opera através de nós. Jesus não rejeita um coração quebrantado, Ele quer os humildes, Ele quer aqueles que se dobram, Ele quer os obedientes, Ele quer as pessoas que se entregam, que tomam a sua cruz. Queridos, para que a cura viva o seu propósito de que Deus seja glorificado, que Jesus tem um nome sobre todo nome, que Jesus é aquele que é Senhor, onde todos os joelhos se dobram, para que isso tudo aconteça, Paulo diz, tenha o mesmo sentimento e pensamento que Jesus, enquanto nós não tivermos um pensamento e sentimento como Jesus, nós estaremos impedindo a própria obra da igreja de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Enquanto o meu eu não morrer, estaremos impedindo. Isso passa do momento que liga o ar-condicionado, da música que canta, isso passa do ministério que estamos, do se está certo ou terra, passa por tudo. Enquanto não morrer o eu, enquanto não esvaziarmos, Deus deixará de receber toda a honra e toda a glória. Muitas vezes nós cometemos o erro de usurpar ou pegar uma parte. Isso parte de tudo, querido. O dia que eu subir aqui para pregar e achar que o mérito é meu, eu estou usurpando uma parte da glória que é de Deus. O dia que eu achar que foi porque eu fiz algo, eu vou deixar de entregar toda a glória ao Espírito que faz, querido. A tendência do homem não é se humilhar, é se exaltar. A tendência do homem não é entregar, é absorver. Eu me lembro, eu passei por uma situação que foi incrível como Deus agiu em instantes. Eu estava num retiro agora, no retiro de Morro do Coco, na igreja onde a tia de Estela pastoreia, onde Estela passou boa tarde, ela fundou. E a gente estava lá no retiro, tanta gente que a gente não conhece. Nossa, a igreja cresce, toda vez que vai lá parece que multiplica, incrível. E aí
tive a oportunidade de pregar, os meninos puderam cantar e ministrar. E aí, pessoas foram à frente, pessoas foram tocadas, pessoas assim, inesperadas. E aí, no outro dia, estavam no momento de ministração da manhã, eu acho, ou da tarde, eu não lembro. E o rapaz que foi cantar comentando aí, eu estava pensando sobre tal coisa, sexta, sábado, domingo, a segunda de manhã, mas segunda à noite, o pastor Rodrigo estava aqui, pregou, e respostas que eu nem imaginaria. Aí depois disso eu lembro que eu estava subindo a escada, porque onde ficavam os rapazes, era para cima, assim. E aí subindo a escada, eu não terminei de subir a escada, e Deus deu 2 respostas. Eu estava subindo a escada pensando, caramba, Deus é bom. Pude estar pregando, pessoas transformadas de vida. Aí eu estava subindo feliz, tipo assim, poxa, eu participei do reino. Mas, sabe, aquela coisa assim, poxa, pude de novo fazer. E aí quando eu estava chegando em cima, parecia que Deus falou no meu ouvido assim, olha, mas se você não tivesse vindo, também teria acontecido. E tipo assim, aquele, poxa Jesus, mas é isso, sabe? Se eu não tivesse aqui hoje, teria acontecido. Se algo acontecesse comigo amanhã, ainda aconteceria, queridos. Então, isso significa que Deus será exaltado acima de todo nome, apesar de nós. Então não é sobre depender de nós, Deus não depende de nós. A alegria é nossa por participar. Deus não precisa de mim. Deus não precisa que eu esteja aqui para que essa igreja siga. A única coisa que precisamos é de mais 12 horas ouvindo o Espírito Santo de Deus. Deus não precisa que eu, Rodrigo, sonhe. A única coisa que precisamos é que um se levante com o sonho do que Deus tem para a igreja. Um que tenha o pensamento de Jesus, um que sinta como Jesus. O meu compromisso é porque eu assumi uma responsabilidade diante de Deus e dos irmãos a ser o primeiro a me sujeitar, a me esvaziar, a me tornar servo, semelhante a Ele, obediente à morte, seja qual for morte. É um compromisso que eu assumi diante de Deus e os irmãos, mas não é só meu. Mas toda vez que a gente pensa, nossa, eu pude fazer, que vem essa frase na sua cabeça. Se você também não tivesse vindo, teria acontecido. Às vezes algo parece que sobe. Não é sobre nós. Numa subida de escada, Deus já me respondeu na própria subida. E olha que eu estava só alegre por ter participado. Eu acho que Deus falando assim, esse menino um dia vai se ensoberbecer. Deixa eu dar uma antes, que ele, se você não tivesse vindo, teria acontecido também. Olha que loucura, queridos. Se o grupo não tivesse saído de campus e ido, teria acontecido. Será que não é isso que nos falta? Acreditar que realmente quanto menos formos nós, mais será Jesus. Nós vamos trabalhar um ano, queridos, agora você vai começar a ouvir muito sobre isso. Um ano da identidade. Só que a nossa identidade é Cristo. Significa que tem que haver um esvaziamento. Tem que mudar o nosso modo de pensar. A gente tem que sentir e pensar de outra forma. E isso começa quando a gente abre mão. Eu queria te convidar a fechar seus olhos nesse momento e pensar sobre o que você tem que abrir mão. A minha grande preocupação sobre quando Deus fala em relação a abrir mão, em relação a esvaziar, querido, continua de olho fechado, continua já falando com Deus. É o tempo disso acontecer. A minha preocupação é as pessoas que se perdem enquanto eu não aprendo a me esvaziar. A minha preocupação é as pessoas que deixam de ser impactadas pela glória de Deus enquanto eu não me esvazio. Mas pelo que eu vou passar até que eu aprenda a me esvaziar? Qual vai ser o cenário que vai me forçar a me esvaziar? Porque Jesus não abre mão da sua glória, não abre mão do seu propósito. Ele não abre mão do controle da igreja, ele não abre mão de uma igreja santa e poderosa, uma igreja obediente, serva. Ele não abre mão de uma igreja cheia da presença, ele não abre mão de uma igreja que se entrega nas mãos dele. Significa que se eu estiver usurpando esse lugar de Deus, podem acontecer cenários que vão me tirar tudo até que eu perceba que é sobre Cristo.
E o meu medo é quando nós despertaremos para a necessidade de diminuir para que ele cresça. A internet, queridos, continua a pensar e orar no Senhor. Está cheia de pregações que falam de um ser humano triunfante. Que Deus nunca permita que no púlpito dessa igreja alguém seja adorado e levantado como triunfante, senão o Senhor Jesus. Que o nosso único triunfo seja ser guiado pela mão e Espírito Santo dele. Que o nosso único triunfo é ser conhecido como alguém igual a Jesus. Quem dera se nós saíssemos por essa porta e ninguém nunca mais visse algo de Rodrigo em um comportamento e um pensamento meu. E se tudo que vissem fosse, poxa, mas você só fala, vive, age igual a esse Jesus. Quem dera se a nossa igreja tivesse como única identidade ser igual a Jesus. Se tudo que nós pensamos fosse exatamente igual ao que Jesus pensa, desde a forma que amarramos o sapato, como fechamos a porta. Se nós pensássemos só sobre Jesus quando cantamos, quando pregamos, quando louvamos, quando escolhemos um repertório, quando nos sentamos, com quem nós oramos, a roupa que usamos, como nos vestimos, como nos comportamos, se vamos acordar cedo ou não para EBD, se vamos acordar cedo ou não para ir na rua, se vai visitar o próximo, se vai pagar Uber para alguém ir junto para a igreja, se vai pagar um lanche para alguém não passar fome. Se a nossa preocupação fosse sobre aquilo que Jesus quer, sente e pensa, que igreja nos tornaríamos? Uma igreja simples, humilde e pequena diante de olhos humanos, mas grandiosa perante os olhos do nosso Senhor e Salvador, porque quando Ele cresce, nós temos que diminuir, porque toda a honra e toda a glória precisa ser dEle. Eu só quero, querido, que você, como igreja, porque aqui todos são igreja, ore sobre onde você precisa diminuir, o que você tem que abrir mão,